Graças a Deus, meus queridos, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós estamos aí numa série de estudos onde nós vamos destrinchar as duas cartas do apóstolo Paulo aos Coríntios na expectativa de aprendermos com os erros dos irmãos da igreja de Corinto, com os seus acertos também, e aprendermos a ser igreja, uma igreja que tem diversas peculiaridades, um comportamento bastante criticável, né, do ponto de vista do que se espera de uma igreja, mas ao mesmo tempo uma igreja bastante abençoada, uma igreja onde, como o próprio apóstolo Paulo diz ao longo da carta, uma igreja onde não faltou dons do Espírito. Hoje nós estamos na nossa quinta aula, nós vamos ver a sabedoria do Espírito, é o título da nossa aula, 1 Coríntios capítulo 2, do verso 6 ao verso 16, você pode ir abrindo a sua Bíblia, tá? Para acompanhar a leitura. Nós estamos no terceiro argumento contra as divisões da igreja. O apóstolo Paulo vai apresentar, na verdade, quatro argumentos. Esse não é o terceiro, esse é o segundo argumento. O primeiro argumento é a loucura da cruz, que nós já vimos nas nossas duas últimas aulas. Nós vamos ver hoje o segundo argumento, que é a sabedoria do Espírito. Vai do capítulo 2, verso 6 até o verso 16, e por fim, depois ele vai usar o argumento dos cooperadores de Deus e dos servos de Cristo. Dentro de sabedoria do Espírito, ele vai trazer para nós aqui quatro pontos que nós vamos trabalhar ao longo dessa aula. Ele vai falar a sabedoria e os amadurecidos, ele vai falar Deus e revelação, o Espírito Santo é a sabedoria humana, o homem não espiritual e o homem espiritual. Esses vão ser basicamente os temas nortes que nós vamos estudar na aula de hoje. Então abra aí a sua Bíblia enquanto eu organizo aqui a nossa tela para que você possa nos acompanhar. Aí na sua tela você está vendo o esboço específico, né, do tema que nós estamos estudando, que é a resposta de Paulo aos problemas relatados, como nós vimos na última aula. Então, naquele esboço que nós fizemos ali na última aula. Então você pode ir acompanhando o esboço para entender exatamente o que está acontecendo. A parte destacada aí é o que nós vamos estudar na aula de hoje. Então abre aí a sua Bíblia no capítulo 2, tá? Do verso 6 até o verso 16. Nós vamos ler e em seguida nós vamos orar. Na verdade, falamos de sabedoria entre os que já são maduros, não porém a sabedoria desta era, nem dos seus governantes, que estão sendo reduzidos a nada. Mas falamos do mistério da sabedoria de Deus, que esteve oculto, o qual Deus preordenou antes dos séculos para a nossa glória. Nenhum dos governantes desta era compreendeu essa sabedoria, pois se tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram no coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus, porém, revelou-as a nós pelo seu Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Também falamos dessas coisas não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhes são absurdas e não pode entendê-las, pois se compreendem espiritualmente. Mas aquele que é espiritual compreende todas as coisas, ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Vamos orar então? Senhor, dá-nos iluminação, dá-nos sabedoria, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir a Tua Palavra nessa noite, entender, ou melhor, para que possamos ouvir a Tua Palavra ao longo desse estudo, de maneira que nós possamos entender aquilo que Tu desejas falar conosco. Tem misericórdia de nós, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, esse é o texto. E lembre-se que o texto vem numa série de argumentos. Tá? O apóstolo Paulo está construindo um argumento, uma série de argumentos para combater a questão das facções, as divisões na igreja. Então, o texto de hoje, embora ele seja uma nova etapa do argumento, ele está intimamente ligado com o texto anterior. O texto anterior que nós lemos, no início do capítulo 5, encerrando
a nossa análise da última aula, o apóstolo Paulo termina o trecho dizendo o seguinte, lá no versos 3 e 5. Tá? Estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor, minha linguagem e pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então ele termina falando que a sua pregação entre os coríntios não foi em palavras de sabedoria, em palavras persuasivas, nem em sabedoria humana. Mas ele inicia essa nova etapa agora, no verso 6 em diante, ele inicia dizendo o seguinte: na verdade falamos de sabedoria, entre os que já são maduros, não porém a sabedoria desta era, nem de seus governantes que estão sendo reduzidos a nada. Então, ainda no verso 7 ele vai dizer, mas falamos do mistério da sabedoria de Deus que esteve oculto, o qual Deus preordenou antes dos séculos para a nossa glória. Nenhum dos governantes desta era compreendeu essa sabedoria, pois se a tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Então, ele faz aqui ainda um contraponto entre sabedoria humana e sabedoria divina, ou sabedoria de Deus. Tá? Essa é a tônica dessa sequência de argumentos. Ele vai trabalhar agora a sabedoria e os amadurecidos, entre os versos 6 e 8. Ele aparentemente faz uma contraposição. Ele falou no verso anterior, nós não falamos em vocês em sabedoria, mas falamos em sabedoria. Quem lê até o verso 5 pode imaginar que o apóstolo Paulo não tivesse nada para entregar aos coríntios ou mesmo à igreja do primeiro século, como se o apóstolo Paulo não fosse um homem preparado, não fosse um homem capacitado. Muito pelo contrário, pelo que nós acompanhamos da escrita do apóstolo Paulo e da sua influência na história humana, por conta dos ensinos que ele nos passou por meio dos seus escritos, nós sabemos que o apóstolo Paulo era um homem bastante esclarecido, bastante estudado, um homem com muitas capacidades. Tá? Mas ele vai agora fazer esse contraponto entre sabedoria humana e sabedoria divina, palavra humana, palavra divina. Ele já vem fazendo esse contraponto ao longo do primeiro capítulo e do início do segundo capítulo, e agora ele vai falar da sabedoria e os amadurecidos. Ele vai fazer agora uma correlação entre o estado de amadurecido, e aqui eu entendo o estado de amadurecido como um estado de compreensão, e entre os amadurecidos e o uso da sabedoria, por parte dos amadurecidos. Então no verso 6 ele diz o seguinte: na verdade falamos de sabedoria entre os que já são maduros, não porém a sabedoria desta era, nem de seus governantes que estão sendo reduzidos a nada. Paulo continua contrastando a sabedoria divina com a sabedoria do mundo, que havia encantado alguns cristãos de Corinto. Lembre-se que nós falamos lá nas primeiras aulas e na própria aula que nós falamos da loucura da cruz, que há uma tônica ali do comportamento dos coríntios, uma predileção, uma preferência deles pela questão retórica, pelo discurso retórico, pelo um discurso rebuscado, porque era uma coisa cultural. O povo de Corinto dava valor a essas coisas, assim como os atenienses, assim como os gregos em geral davam valor a essa lógica humana, a essa sabedoria humana, e os grandes oradores, os grandes sábios, aqueles que conseguiam desenvolver raciocínios lógicos de maneira bem organizada, eles eram tidos em alta estima pelas pessoas de maneira geral. Então o apóstolo Paulo termina dizendo, não falei em sabedoria, ali no verso 5, aí ele inicia o verso 6 dizendo, olha, mas eu falei em sabedoria. Tá? Então, ele fala em sabedoria entre os que já são maduros. Tá? E aqui ele vai fazer uma diferença, tá, clara, ele vai tentar explicar quem são esses maduros. E nós precisamos entender quem são esses maduros ou perfeitos. De acordo com algumas traduções, você vai ter a expressão perfeito aí, ao invés de maduros. Tá? Ao fazer uma diferença nítida entre os conceitos de sabedoria, Paulo afirma enfática e confiantemente que ele e seus companheiros de ministérios têm a sabedoria de Deus, que conforme ele já havia explicado ali no capítulo 1, verso 18 a 30, que é com certeza superior à sabedoria humana. Então, quem são esses amadurecidos? Quem são esses perfeitos? Tá? Os próprios cristãos de Corinto. Tá? Aqui o apóstolo Paulo não está fazendo distinção entre cristãos. Não há cristão imaturo e cristão maduro. Tá?
Esse tipo de conceituação que muitas vezes a gente usa até de maneira didática para falar dos neófitos, aqueles que são novos na fé, ou até mesmo daqueles que já estão há bastante tempo na caminhada de fé, mas têm um comportamento imaturo, esse tipo de aplicação que nós fazemos é uma aplicação extra-bíblica. Essa aplicação não existe no texto bíblico. Não é que ela esteja errada, tá? Ela tem a sua aplicação didática, mas quando a Bíblia fala de maduros e imaturos, a Bíblia está diferindo entre crentes e não crentes, tá? Os cristãos são maduros, os não cristãos são imaturos, porque eles não compreendem a palavra que só os maduros podem compreender. Nós vamos ver o raciocínio do apóstolo Paulo ao longo dos versos, então fique atento aí, porque a nossa expectativa é fazer todo o raciocínio do apóstolo Paulo, acompanhando ali o seu raciocínio, de maneira que você aprenda a ler o texto de Corinto, para tirar do texto de Corinto lições para a sua vida, e não correr o risco de fazer interpretações equivocadas. Inclusive, no texto que nós vamos estudar hoje, existe um verso bastante conhecido, bastante utilizado e muitas vezes mal utilizado, porque é utilizado fora daquilo que foi previamente escrito. Então, o apóstolo Paulo ele fala de sabedoria entre os que já são maduros, porque para os cristãos, a palavra do apóstolo Paulo, que é a mensagem da cruz, que é a mensagem de Cristo, o Cristo ressurreto, o Cristo morto, que morreu e ressuscitou, esse Cristo, essa mensagem que é pregada pelo apóstolo Paulo, ela é compreendida pelos cristãos. Por isso os cristãos são maduros, por isso os cristãos entendem esta palavra de sabedoria, tá? Aqui não há uma distinção entre crentes maduros e imaturos, como eu já havia falado, tá? Note ali no finalzinho do verso, lá no capítulo, verso 8, você está com a sua Bíblia aberta aí, ele vai fazer uma referência aos governantes. Ele vai dizer, olha, no verso 8 ele vai dizer, nenhum dos governantes dessa era compreendeu essa sabedoria, pois se a tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. O que o apóstolo Paulo está dizendo com o seu raciocínio aqui, entre o verso 6 e o verso 8? Ele vai dizer, olha, eu falei em sabedoria para os que são maduros. O cristão, aquele que foi chamado pelo Espírito de Deus, aquele que foi tocado pelo Espírito de Deus, que teve seus olhos abertos, seus ouvidos abertos, seu entendimento aberto, nós vamos ver isso lá para o finalzinho da aula de hoje, ele compreende a sabedoria de Deus. Por quê? A sabedoria de Deus é Cristo. Quem se converte é porque entendeu quem Cristo é. Quem entende quem Cristo é, entende a sabedoria de Deus. Se entende a sabedoria de Deus, ele tem uma sabedoria que é superior à sabedoria dos homens. O tempo todo aqui o apóstolo Paulo está fazendo esse contraste entre sabedoria dos homens e sabedoria de Deus. Por isso, no final do verso 8, ele vai dizer, olha, essa sabedoria que eu falo não é a sabedoria dos homens, porque se fosse a sabedoria dos homens, eles não teriam crucificado o Senhor da glória, não teriam crucificado Cristo, porque se crucificaram Cristo, é porque não entenderam quem Cristo é. Se crucificaram Cristo, é porque não compreenderam que Jesus Cristo é a sabedoria de Deus, e ele sendo a sabedoria de Deus, ele logo é superior à sabedoria humana. Então, note aí que o apóstolo Paulo fala desses governantes e ele faz esse contraste. E aqui os governantes e os poderosos, que ele vai fazer referência, ele está fazendo uma crítica direto às pessoas que eram tidas em alta estima pelos coríntios. Os coríntios estavam dizendo, olha, vocês estão dando valor ao que esses ditos sábios e ditos poderosos do tempo de vocês estão falando, vocês acham que o que eles falam tem valor superior ao que nós falamos, ao que Cristo fala. Vocês estão querendo que os nossos pregadores se comparem a eles, vocês estão querendo que os pregadores da igreja se comportem como eles, porque lembra que tudo aqui está girando em torno da briga lá interna entre os coríntios, das facções que se montaram, os de Pedro, os de Apolo, os de Paulo, os de Cristo, aquele grupo todo que estava em discussão. O apóstolo Paulo está combatendo isso. Ao combater isso, o que ele diz? Olha, vocês estão querendo que os pregadores falem ou se comportem na mesma medida que os oradores e os sábios do tempo de vocês. Acontece que o que os pregadores pregam, o que nós pregamos, ele vai falar daqui a pouco na terceira pessoa do plural, e aí ele vai incluir o colégio apostólico, todo mundo que está envolvido ali no processo de plantação de igreja naquele período e de formação de liderança. O que ele vai dizer? Nós pregamos uma sabedoria diferente.
Nós pregamos uma sabedoria que é do alto, uma sabedoria divina. Nós pregamos o próprio Cristo, que se tornou sabedoria de Deus para nós, como nós vimos lá no finalzinho ali da aula da semana passada. Então ele faz essa distinção dizendo, olha, se os homens desse tempo que vocês estão aí valorizando de fato fossem sábios aos olhos de Deus, eles não teriam crucificado Jesus, porque teriam entendido quem Jesus é. Se tivessem entendido quem Jesus é, de fato eles teriam sabedoria. Como não entenderam, nós não podemos considerar eles homens sábios. Tá? Então, os cristãos a quem Deus se revelou é quem compreende a sabedoria de Deus, que é a mensagem da cruz. Logo, os cristãos são maduros. Tá? E entenda que aqui é interessante, porque o apóstolo Paulo, embora mais para frente vai dizer aos coríntios, olha, eu não pude falar a vocês como se estivesse falando a adultos, mas tive que falar como se estivesse falando a crianças. Tá? Por quê? Porque embora eles fossem maduros, a ponto de entenderem a sabedoria divina, e lembre-se que o tempo todo aqui o apóstolo Paulo não trata os coríntios como não cristãos, ou como incrédulos, ele trata como crentes, como pessoas que de fato foram tocadas pelo Espírito Santo e convertidas. Ele fala de santos, de santificados, ele não trata aqui de pessoas que eventualmente, ou que por alguma razão, pudessem ser não cristãos, tá? Então ele vai dizer, ó, os cristãos, vocês são maduros, vocês que compreenderam a mensagem do evangelho, vocês que têm a sabedoria de Deus, tá? Vocês são considerados por mim e pelo texto bíblico e por Deus como maduros. Ele vai fazer uma distinção futuramente entre comportamento de criança, tá? Ele vai dizer, olha, vocês se comportam como crianças, por isso eu tenho que falar a vocês como se estivesse falando com crianças, mas ele não trata com uma gradação de amadurecimento para a conversão. Ele compreende, ele vai tratar da seguinte forma, é convertido, reconheceu Jesus Cristo como Senhor, entendeu a mensagem da cruz, é maduro, ele fala de sabedoria entre os que já são maduros, tá? Aí ele continua no verso 7 dizendo, mas falamos do mistério da sabedoria de Deus, que esteve oculto, o qual Deus preordenou antes dos séculos para a nossa glória. Nenhum dos governantes dessa era compreendeu essa glória, essa sabedoria, pois se tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Então, outro ponto interessante aqui, outro ponto que chama a nossa atenção, é o que o apóstolo Paulo está querendo dizer com o mistério de sabedoria de Deus que esteve oculto, tá? Você vai ouvir, de vez em quando, o apóstolo Paulo usar essa expressão mistério. Eu já falei sobre isso na semana passada. Ele usa frequentemente essa expressão mistério. Quando eu vim pregar a vocês o mistério, tá? Por que ele usa essas categorias? Volto a dizer, não tem nada a ver com comportamento gnóstico ou com algum tipo de comportamento supra-espiritual de uma pessoa que tem uma intimidade maior com Deus e por isso recebe revelações misteriosas da parte de Deus. O mistério aqui é a sabedoria de Deus, porque a sabedoria de Deus está oculta dos sábios desse tempo. A sabedoria de Deus está oculta do entendimento humano. Por que está oculta do entendimento humano? Porque o entendimento humano acha que a sabedoria de Deus é loucura, é bobagem, é besteira. Por isso, a sabedoria de Deus é o próprio Cristo. Lá no capítulo 1, verso 30, o apóstolo Paulo fala exatamente sobre isso. Ele vai dizer que a sabedoria que Cristo se tornou para nós, sabedoria de Deus. Então, o Cristo que estava oculto dos homens se revelou a nós, logo o apóstolo Paulo fala do mistério da sabedoria de Deus que esteve oculto. Essa mensagem que esteve oculto é a mensagem de salvação, é o próprio Cristo e a sua obra. Porque o Cristo só é compreensível por meio do anúncio do Evangelho. Capítulo 1, verso 23 e capítulo 2, verso 2 da própria carta, você vai entender exatamente o que o apóstolo Paulo quer dizer a partir dessa expressão, dessa compreensão de que Cristo ele só é compreensível por meio do anúncio do Evangelho. As pessoas só conseguem reconhecer quem Cristo é se lhes for pregado o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é o anúncio da sabedoria de Deus, é o anúncio do plano de Deus, é o anúncio da vontade de Deus. Essa vontade está oculta dos homens, por isso ela é misteriosa para os homens, por isso os homens não a conhecem, por isso os homens não sabem da existência dela. Os crentes compreendem o Evangelho, pois lhes foi revelado, capítulo 2, verso 10.
Ele vai falar isso mais para frente, no verso 10 do capítulo 2. Então, os crentes compreendem, pois lhes foi revelado. Já os não crentes não compreendem, pois lhe está oculta. Capítulo 2, verso 8. Então, nesse sentido, você percebe que o apóstolo Paulo, inclusive, já havia introduzido esse argumento ali no verso 26 do capítulo 1, quando ele diz, olha, irmãos, observai o vosso chamado, não foram chamados muitos sábios, nem segundo critérios humanos, nem muitos poderosos, nem muitos nobres, pelo contrário, Deus escolheu as coisas absurdas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Então ele já havia introduzido essa ideia de que a sabedoria de Deus, que é Cristo, que é o Evangelho, que é a mensagem da salvação, ela não está compreensível a todos. Não é que ela é impossível de se compreender, mas é porque ela é contrária à sabedoria dos homens. Então é como se os homens não a enxergassem, porque não a consideram como uma opção de solução para o problema, como uma resposta ao problema. E exatamente porque ela está oculta dos homens, ela é um mistério. Então o apóstolo diz, falamos do mistério da sabedoria de Deus, que esteve oculto, o qual Deus preordenou antes dos séculos para a nossa glória. Então em síntese aqui, o mistério é Cristo, que é a sabedoria de Deus, revelada aos humildes, que nada são, para humilhar os que pensam que são. Então, em síntese, o que o apóstolo Paulo está argumentando até agora é que esse mistério que ele fala, que é sabedoria, tá? Que é a sabedoria de Deus, ela é revelada aos humildes. Por que aos humildes? Porque os humildes sabem que nada são. Porque os humildes reconhecem que não têm em si nenhum tipo de valor. Já os sábios dessa época acham que a sua sabedoria lhes dá algum tipo de valor, lhes dá algum tipo de mérito. Exatamente por acharem que dá algum tipo de mérito, eles não conseguem entender a mensagem do Evangelho, mesmo quando lhes é anunciada com palavras simples, porque o apóstolo Paulo, inclusive, vai dizer que anuncia essa mensagem não com palavras rebuscadas, mas com palavras simples, tá? Então, ele continua ali o argumento, ainda no verso 7, vai dizer assim, que esse mistério, a sabedoria de Deus, esteve oculto, tá, dos homens, o qual Deus preordenou antes dos séculos para a nossa glória. Tá? Então, o que é que ele quer dizer com essa questão de preordenou? Tá? O que ele quer dizer, basicamente, é que o plano da salvação não é um plano B. Tá? Ele é algo pré-determinado por Deus desde a eternidade. Apocalipse 13:8 vai dizer que todos os habitantes da terra adorarão aquele cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O que você precisa entender sobre a salvação, sobre a obra da salvação, não é que Deus estava olhando a Adão e Eva no Jardim do Éden e de repente ficou ali torcendo para que Adão não comesse da árvore que ele havia proibido, nem a Eva comesse da árvore que ele havia proibido. Não é que Deus foi pego de surpresa, não é que Deus não sabia o que ia acontecer. Você pode até nesse momento me questionar e perguntar assim, então, se Deus sabia o que ia acontecer, por que ele não impediu? Nesse momento, o que eu posso lhe dizer é que Deus, na sua infinita sabedoria, entendeu que este é o melhor caminho para todos nós. Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, tá? O caminho que Deus escolheu é um caminho que, no fim das contas, vai se provar melhor para todos nós e já tem se provado melhor para todos nós. O ponto aqui é que nós precisamos entender que Deus não foi pego de surpresa. A salvação, a obra de Cristo não é um plano B. Não é coisa do tipo assim, Deus olhou, viu que Adão e Eva comeram da árvore da fruta e pensou, e agora, o que eu tenho que fazer? Jesus, vai lá e resolve. Não foi assim, tá? As coisas já estavam sob o controle de Deus desde a fundação. O Cordeiro foi morto pelos nossos pecados antes mesmo de encarnar para morrer na cruz. É isso que Apocalipse 13:8 está nos dizendo. Da mesma forma, o apóstolo Paulo está dizendo, essa mensagem misteriosa de Deus que esteve oculta dos homens, tá? Essa mensagem, Deus preordenou ela para a nossa glória. E aqui a nossa glória não é para o nosso louvor ou para o nosso favor, no sentido de para nos dar algum benefício extra,
para a nossa glória é para que nós pudéssemos encontrar salvação por meio dessa verdade que nos foi revelada, esse mistério que estava oculto dos homens. Então, nós falamos do mistério da sabedoria de Deus, que esteve oculto, o qual Deus preordenou desde antes dos séculos para a nossa glória. Nenhum dos governantes dessa época compreendeu essa sabedoria, pois se tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Então, os versos 6, 7 e 8, eles estão amarrados um ao outro, porque o argumento do apóstolo Paulo é exatamente esse. Nós falamos em sabedoria, nós falamos em mistério da sabedoria, esse mistério, essa sabedoria estava oculta, esse mistério, essa sabedoria que é Cristo, que é a salvação, já havia sido preordenado desde os séculos, tá? Desde antes dos séculos, e ninguém compreendeu, nenhum dos homens que vocês estão reputando como sábios ou como entendidos, compreendeu essa mensagem, exatamente por isso exatamente por isso que eles crucificaram o Senhor da glória, porque se tivessem entendido, não teriam crucificado Cristo. Aqui parece até redundante, mas é preciso entender. Se as pessoas soubessem que estavam crucificando o Cristo de Deus, não teriam crucificado o Cristo de Deus. Mas porque não creram que aquele era o Cristo de Deus, é que eles crucificaram o Cristo, crucificaram Jesus. Aqueles que não creram porque não aceitaram que a sabedoria de Deus pudesse ser algo tão contracultural, algo tão inaceitável para padrões de uma sabedoria humana. Está entendendo o raciocínio que o apóstolo Paulo está fazendo? O que ele está dizendo é isso, ó, essas pessoas crucificaram Jesus porque não acreditaram que Deus pudesse se revelar em um filho de um carpinteiro, nascido numa cidadezinha qualquer, de uma região sem nenhuma importância, vindo de uma família sem qualquer importância, sem poder político nenhum, sem influência política nenhuma, sem poderio bélico nenhum, sem capacidades bélicas nenhuma, capacidades de organização de um exército nenhuma, mas é esse o Cristo que vem para nos salvar, para nos libertar. Se tivessem entendido, não tinham crucificado Jesus. Então ele continua o seu argumento, passando agora para a segunda etapa. A segunda etapa ele vai falar de Deus e revelação. Versos 9 do 10, verso 9 e verso 10, parte A. Então ele diz o seguinte: mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são aquelas que Deus preparou para os que o amam. Deus, porém, revelou-as a nós pelo seu Espírito. E aqui, tá? Esse é o verso que eu havia chamado a atenção. Um verso bastante conhecido, musicado já, mas muito mal interpretado, muito mal utilizado. A primeira coisa que você precisa entender é que ele é uma citação, tá? Essa citação vem de Isaías 64:4, tá? Lá em Isaías 64:4 está dizendo o seguinte: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu, Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. Se você comparar os textos, você vai ver ali que há alguma diferença. Por que há essa diferença? Porque aparentemente o apóstolo Paulo não consulta o texto propriamente dito, escrito, ele consulta de cabeça e faz ali uma junção com outros textos de outros profetas para formar essa expressão que ele quer afirmar aqui, que as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram no coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. E esse aqui é o texto que eu havia falado a vocês, que é um texto bastante conhecido, mas muito mal utilizado, tá? Porque ele normalmente é interpretado como, de uma maneira equivocada, como se falasse de coisas futuras. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender sobre esse texto é do que ele não fala, do que ele não significa. Ele não significa coisas futuras, ele não fala de coisas futuras. Por quê? Porque se você ler o verso seguinte, você vai ver que o apóstolo Paulo diz: Deus, porém, revelou-as a nós pelo seu Espírito. O que Deus revelou a nós pelo seu Espírito? As coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram no coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Tá? Então, a primeira coisa que você precisa aprender sobre esse texto, até de uma maneira aqui, dentro de um parênteses, dentro do nosso estudo aqui, porque o foco não é interpretar o texto, esse verso propriamente dito, mas o contexto geral da carta. Mas o que você precisa entender aqui é que uma leitura correta do texto não me permite fazer uma interpretação desse texto sobre coisas futuras, que é o que comumente se faz com esse texto. Às vezes as pessoas dizem, mas olha, meu, mas olhos viram,
nem olhos ouviram, nem viram, ou melhor, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para que os homens. Aí fala do céu, aí fala das coisas futuras, falam de novos céus e nova terra. Esse texto não tem a ver com novos céus e nova terra, tá? Esse texto não tem a ver com o estado futuro. Esse texto tem a ver com todo o contexto que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma sabedoria que não foi revelada aos homens. Essa sabedoria é Cristo Jesus, nós estamos falando de salvação, nós estamos falando que essa mensagem que gera a salvação é uma mensagem incompreensível pelos homens, é uma mensagem que ela é contrária ao argumento natural do homem, à sabedoria natural do homem, por isso ela é loucura para os homens. Então, o que significa o que nós estamos falando? O que significa as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram no coração humano? A salvação. Versos 7 e 8. Lembra que o verso 7 e 8 que nós lemos antes fala de que das coisas que Deus preordenou, a salvação que Deus preordenou, ele demonstrou a nós, ele apresentou a nós. Por isso o apóstolo diz, como está escrito, as coisas que olhos não ouviram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Porque aqueles que amam a Deus reconhecem quem Deus é. Aqueles que amam a Deus entendem a revelação de Deus. Aqueles que amam a Deus reconhecem o seu estado de pecaminosidade, assumem uma postura humilde e clamam por socorro a Deus. A esses Deus se revela. A esse Deus apresenta a sua sabedoria. O seu Espírito revela a nós. Por isso o apóstolo Paulo diz, Deus, porém, revelou a nós pelo seu Espírito. Tá? Então, Deus preparou a salvação para aqueles que o amam. Em outras epístolas, o apóstolo Paulo diz o seguinte, Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. Romanos 8, 28. Então, ao mencionar os órgãos físicos, a saber, olhos, ouvidos, coração, mente, Paulo enfatiza o processo de percepção, análise e assimilação dos fatos. Esses órgãos por si só não podem dar ao ser humano sabedoria para conhecer e compreender a obra divina da salvação. Embora o homem possa olhar, ele possa ouvir, ele possa até raciocinar, se não houver uma intervenção divina para lhe apresentar a verdade, tá? Para lhe apresentar a verdade, ele não vai conseguir encontrar salvação. Mas aqueles que demonstram amor a Deus, aqueles que amam a Deus, Deus então se revela a esses. Por isso, o apóstolo vai terminar dizendo que mas Deus revelou a salvação a nós pelo seu Espírito. Então, Deus produz a salvação, ele opera mediante o seu Espírito e nos garante a sua glória para podermos entender essa mensagem que estava oculta, esse mistério que estava oculto. Então, continuando aqui, o que o apóstolo Paulo quer nos dizer com esse verso? O que ele quer dizer é o seguinte, olha, as coisas que os olhos não ouviram, aquilo que Deus preparou para quem os amam, a salvação, Deus revelou a nós pelo seu Espírito. Deus revelou a salvação a nós pelo seu Espírito. Deus revelou Jesus a nós pelo seu Espírito. Por isso que não há conversão sem revelação do Espírito. Tá? Por isso que não há possibilidade de compreendermos que alguém de fato foi salvo se essa pessoa não teve uma ação do Espírito Santo abrindo seus olhos, abrindo seus ouvidos, abrindo o seu coração para que ele possa compreender quem é Deus e assim entender a sabedoria de Deus, que é Cristo Jesus, e assim então poder confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Por isso que quando nós pregamos, nós podemos até argumentar de maneira inteligente, mas nós fazemos o possível para apresentar um argumento inteligível, compreensível, mas nós nunca deixamos de confiar na ação do Espírito Santo, porque só Ele é que pode, de fato, abrir os corações, abrir os olhos e abrir os ouvidos para que as pessoas ouçam a verdade que Deus preparou para os que os amam. Tá? O desejo do nosso coração é que o Espírito Santo infunda no coração dessas pessoas amor por Deus e, infundindo amor por Deus, Deus então revele a eles quem é Jesus Cristo. Continuando então nos argumentos do apóstolo Paulo, o que ele vai dizer? Agora ele vai trabalhar sobre o Espírito Santo e a sabedoria humana. Segunda parte do verso 10 até o verso 13. Ele vai dizer o seguinte, a mente humana é incapaz de compreender a mente de Deus,
No verso, eu vou ler o texto aqui, eu não copiei na tela porque senão ia ficar muito longo. Mas o texto diz o seguinte: pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. É a parte B do verso 10. Pois bem, pois quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele, assim também ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Também falamos dessas coisas não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Basicamente, o apóstolo Paulo está construindo aqui, nessa etapa final do seu argumento, ele já está caminhando para a etapa final do argumento dele, ele vai dizer que a mente humana é incapaz de compreender a mente de Deus. Ele repete isso lá em Romanos 11:34, quem conheceu a mente do nosso Senhor, quem foi seu conselheiro, quem primeiro deu a ele, e para então receber algo de Deus, né? Esse é um verso, uma doxologia bastante bonita lá bastante bela lá na carta de Paulo aos Romanos. Então, ele já falou sobre isso aos Romanos, está falando agora aos Coríntios, e o que ele está querendo dizer basicamente é: a mente humana é incapaz de compreender a mente de Deus. Ele vai dizer, olha, o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem? Então, o que ele quer dizer? O Espírito do homem conhece o homem. O Espírito do homem não conhece Deus. Mas o Espírito de Deus conhece Deus. Assim como o Espírito do homem conhece o homem, o Espírito de Deus conhece Deus. Então, Deus conhece todas as coisas, inclusive a si mesmo. Lá em Hebreus 4:13 vai dizer que todas as coisas, que não há nada oculto de Deus, nada ficará oculto diante de Deus. Deus conhece todas as coisas. Um dos seus atributos, nós já estudamos isso em outro momento, um dos atributos mais conhecidos, os atributos clássicos de Deus, onipotência, onipresença e onisciência. Tá? Então, Deus conhece todas as coisas. Assim como o Espírito do homem conhece o próprio homem, o Espírito de Deus conhece a Deus. Nós recebemos o Espírito de Deus e não do mundo. O nós aqui é os cristãos. Os cristãos recebem o Espírito de Deus e não do mundo. Você antes tinha o Espírito do mundo, mas a partir do momento da conversão você recebe o Espírito de Deus. E ao receber o Espírito de Deus, tá? O Espírito que nós recebemos, que conhece todas as coisas, nos revela a sabedoria de Deus. Ele nos revela a salvação. Ele nos apresenta quem é Jesus. Porque o ministério do Espírito Santo é o quê? Nos guiar na direção de Cristo. O ministério de Cristo, ou melhor, o ministério do Espírito Santo é nos ensinar a guardar tudo aquilo que Cristo nos ensinou. É nos ajudar a viver de acordo com a vontade de Cristo. É nos moldar a imagem e semelhança de Cristo. Para isso, né, ou melhor, por isso os apóstolos, ou o corpo apostólico, e aqui ele vai usar terceira pessoa no plural, ensinam a sabedoria de Deus que lhes foi revelada pelo Espírito Santo. Por isso é que ele vai dizer que nós ensinamos a sabedoria de Deus. Tá? Também nós falamos dessas coisas, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Tá? Verso 13 é o que eu estou lendo agora. Então, o raciocínio do apóstolo Paulo é esse. Os apóstolos, aqueles que receberam a revelação primeira, né, da igreja, aqueles que receberam a incumbência de Deus de trazer a nós a revelação de Deus a nós, por meio dos seus escritos, por meio dos seus ensinos, por meio daquilo que eles deixaram para nós, e aqui nós estendemos essa possibilidade ao que nós chamamos de corpo apostólico, aquelas pessoas que estavam caminhando em paralelo ali com os apóstolos. Aí você pode incluir Lucas, Tiago, o autor de Hebreus, Judas, que não eram apóstolos dos 12 propriamente ditos, mas eram pessoas que estavam caminhando juntamente com eles, e entendemos que o que eles deixaram escrito para nós também é revelação de Deus. Tá? Então esse colégio apostólico, ele recebeu o Espírito de Deus. Recebendo o Espírito de Deus, eles podem trazer a nós a sabedoria de Deus, podem nos ensinar a sabedoria de Deus, porque o Espírito de Deus conhece a mente de Deus e pode revelar a nós aquilo que Deus quer, a vontade de Deus, o desejo de Deus para nós. Então, eles ensinam as coisas espirituais que foram reveladas com meios espirituais, a pregação da loucura da cruz. É basicamente isso que ele quer dizer no finalzinho, quando ele diz ensinando-as pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Por que ele usa essa expressão? Porque ele quer dizer o seguinte:
a mensagem da cruz é uma mensagem espiritual. Ela só pode ser anunciada, essa verdade espiritual, se for utilizado um meio espiritual. Qual é o meio espiritual? A pregação, o anúncio, a loucura da pregação, a mensagem, o meio que Deus escolheu para a conversão dos homens, para transformar a vida dos homens, é o anúncio da palavra. Por isso o apóstolo Paulo também em Romanos vai dizer: como ouvirão se não há quem pregue? E como se converterão se não ouvirem a pregação? Então, há uma necessidade, aí ele vai terminar dizendo que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Então, como é que as pessoas podem ouvir a palavra de Deus? Se houver a pregação. A pregação é o meio de graça que Deus deu a nós para que o Espírito Santo revele a nós a sabedoria de Deus. Revelando a sabedoria de Deus, nós poderemos então compreender quem Cristo é e então confessar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Tá? Então, ele parte agora para a última etapa do argumento, que é o homem não espiritual e o homem espiritual. Ele vai dizer, olha, pois o homem natural não... Ou melhor, o verso 14, vamos ler aqui. O verso 14, 15 e 16, são os últimos versos. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhes são absurdas, e não pode entendê-las, pois se compreendem espiritualmente. Mas aquele que é espiritual compreende todas as coisas, ao passo de que ele mesmo não é compreendido por ninguém, pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Então, entrando aqui, acompanhando o raciocínio do apóstolo Paulo. Ele terminou o bloco passado, né, o verso 15, 16, ou melhor, o verso 13, 10, 11, 12 e 13, ele terminou dizendo que o Espírito conhece Deus e nos revela quem Deus é. Para que nós possamos entender quem Deus é, nós precisamos que Deus fale conosco. E aqui ele vai dizer que o homem não espiritual, ou seja, o homem não convertido, o homem natural, ele não entende a revelação do Espírito, pois ele considera loucura. E aqui você vai fazer referência ao primeiro argumento, que é a loucura da cruz, que nós já trabalhamos nas aulas anteriores. Então, o homem não natural, o não convertido, ele não entende a revelação, ele não entende a mensagem porque ele considera loucura. Volto a dizer, um exemplo que eu já dei em outras aulas. Você, muitas vezes, anuncia a mensagem do Evangelho, que para você faz todo o sentido. E as pessoas para quem você anuncia simplesmente não compreendem, não respondem. Você, às vezes, vê que aconteceu situações na vida daquela pessoa que são exatamente iguais às situações que aconteceram na sua vida e que lhe levaram a entender a mensagem do Evangelho e se arrepender e buscar a salvação em Cristo Jesus, mas uma outra pessoa na mesma situação, em circunstâncias semelhantes, simplesmente não toma a mesma atitude. E muitas vezes você se pergunta por quê? Por que essa pessoa não entende? Por que é tão difícil? Por que a mente é tão endurecida? É porque esta pessoa ainda não foi tocada pelo Espírito Santo. Ela ainda não teve seus olhos abertos, ainda não teve seu coração tocado, ainda não teve seus ouvidos destapados para entender essa mensagem que lhe está oculta. Entenda toda a linha de argumento do apóstolo Paulo. Tá? Então, por isso que o apóstolo diz, olha, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhes são absurdas e não pode entendê-las, pois se compreendem espiritualmente. E como é que se pode compreender espiritualmente? Por meio do anúncio, por meio da pregação, porque a pregação é que é o meio de graça de Deus para anunciar as coisas espirituais. Ele não entende, pois não ama a Deus, portanto seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram e nem penetrou em seu coração o que Deus tem preparado para os que o amam, a salvação. Por isso o homem natural não entende. Por isso, o homem não convertido não compreende a mensagem do Evangelho. Continuando. Mas o homem espiritual, o convertido, e aqui o homem natural e o homem espiritual, não é crente carnal e crente espiritual. Tá? O crente, na verdade, essa aplicação não existe dentro da carta de Coríntios. Às vezes as pessoas fazem uma aplicação equivocada. O homem natural como um crente carnal e o crente homem espiritual como homem espiritual como um crente espiritual. O texto não está dizendo isso. O homem natural é o homem não convertido. O homem espiritual é o homem convertido. Tá? O homem espiritual, o homem convertido, o que ama a Deus, compreende ao mesmo tempo que é incompreendido pelos incrédulos. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, ele mesmo não é compreendido pelos outros. Por quê?
Porque aquilo que agora é o padrão de vida para você é aquilo que as pessoas compreendem como algo inacreditável, algo, uma loucura, um tipo de forma de viver que de fato é bobo, que de fato não tem nada a trazer de positivo. Tá? Essa ideia de esperar a salvação de um homem, deixar de viver as coisas boas da vida nesse momento, na expectativa de novos céus e nova terra, essas coisas que para nós são certezas plenas, porque nós as esperamos por meio da fé, para outras pessoas parecem ser bobagem, tá? Então, o próprio homem espiritual, ele não é compreendido pelas outras pessoas. Ele compreende, pois tem a mente de Cristo, tá? O que o apóstolo Paulo quer dizer a nós com isso, tá? O escritor da Epístola aos Hebreus, ele declara o seguinte: essa salvação que foi anunciada inicialmente pelo Senhor foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, essa mensagem, ela só é compreensível a nós porque a nós foi dada a mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? A mente de Cristo é o Espírito de Deus atuando em nós para que nós agora possamos compreender e conhecer quem é Deus. Porque o Espírito de Deus conhece a Deus, por isso ele revela ao homem quem Deus é. Ele revela ao homem quem Deus é na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Palavras do apóstolo Paulo lá em Colossenses. Palavras do próprio Cristo. Quem vê mim, vê o Pai. Então, o Espírito de Deus, que conhece Deus, revela a vontade de Deus a nós, aqueles que amam a Deus. Aqueles que amam a Deus recebem a mente de Cristo. Recebendo a mente de Cristo, eles entendem quem Deus é. Entendendo quem Deus é, eles podem então glorificar a Deus e fazer a vontade de Deus. Tá? Então, em síntese, a expressão mente de Cristo, portanto, significa o conhecimento que o crente tem de Cristo pela ação do Espírito e a apropriação da mensagem do Evangelho. Então, a mente de Cristo é basicamente a salvação, é a compreensão de quem Cristo é, da sua obra nas nossas vidas e daquilo que significa a vontade de Deus para nós. Encerrando aqui, meus queridos, nós encerramos essa análise do bloco de textos, as aplicações que nós temos para fazer desse texto para nós. Tá? A primeira coisa que você precisa entender, basicamente, é que a vontade de Deus ela é contrária àquilo que os homens acham que é bom. Tá? E aqui, o que você precisa entender é que a vontade de Deus é que você viva em favor do próximo e de Deus. Cristo vai nos dizer que os dois grandes mandamentos é amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A vontade do homem, o padrão do homem, o padrão da expectativa humana é que você viva para você mesmo. O importante é ser feliz, o importante é atender às minhas necessidades primeiro, o importante é fazer a minha vontade, o importante é que eu consiga os outros, problema dos outros. Nesse momento agora que nós estamos vivendo, no meio de toda essa confusão de pandemia e todas essas questões aí relacionadas ao coronavírus, o que nós temos visto muitas vezes é que não foi possível um comportamento equilibrado porque sempre tem alguém pensando primeiro em si do que na coletividade, do que no todo. Eu não estou defendendo um lado ou outro da discussão, mas o ponto aqui é que se todos nós pensássemos uns nos outros, nós conseguiríamos encontrar um equilíbrio no meio de toda essa confusão, no meio de toda essa discussão entre economia, saúde, empregos, proteção, atividades públicas ou atividades coletivas em face de necessidade de restrição, de aglomeração. Todas essas coisas poderiam ter sido resolvidas se nós pensássemos, amássemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, esse é o padrão humano. O padrão de Deus é o contrário. Então, nesse sentido, a mensagem da cruz, ela é uma mensagem ilógica, ela é uma mensagem que não é sábia aos olhos dos homens. Contudo, ela é a verdadeira sabedoria de Deus. E ela só nos é compreendida, ela só nos é possível compreendê-la, só nos é possível
entendê-la quando ela nos é revelada por quem conhece essa mensagem. Porque para que alguém possa revelar algo para outra pessoa, eu preciso conhecer isso. Tá? Então, por exemplo, para que eu possa revelar a você o que está escondido em algum lugar, eu preciso saber onde está escondido e preciso saber o que está escondido. Senão não é revelação, é, sei lá, um tropeço, a gente achou por acaso. Tá? Mas o Espírito de Deus, que conhece a Deus, revela a nós quem Deus é. E só aqueles que de fato amam a Deus é que podem compreender quem Deus é, podem compreender essa revelação. E como é que eles podem compreender essa revelação? Porque eles reconhecem quem eles são, reconhecem a sua limitação, o seu pecado e aquilo que lhe está colocando numa situação de necessidade de salvação. Então, nesse ponto, o que nós precisamos entender é que nós vamos compreender a vontade de Deus se nós amarmos a Deus. E se nós amamos a Deus, é porque Deus se revelou a nós, abrindo os nossos olhos, abrindo os nossos corações, abrindo os nossos ouvidos e nos apresentando aquilo que Ele preparou para aqueles que o amam, Jesus Cristo, a salvação. Certo? Então, espero que Deus aplique ao seu coração essa mensagem, espero que você aprenda um pouquinho mais sobre a argumentação do apóstolo Paulo ao longo da carta. Lembre-se que ele está iniciando a discussão sobre os pontos que foram levantados para ele, as discussões que foram levantadas para ele. Tem muita coisa ainda nessa carta para a gente tirar, tem muita lição ainda para a gente aprender dela. Se você tiver alguma dúvida, não se esqueça de mandar um e-mail, tá? Você pode mandar um e-mail para vulmarjunior@ibopvh.com.br, tá? E assim que eu receber a sua dúvida, eu vou prontamente respondê-la. Não se esqueça também de acompanhar aí as nossas redes sociais, saber o que está acontecendo na nossa igreja, nosso canal do YouTube, onde tem todas as nossas aulas, as nossas pregações, as transmissões que nós fazemos ao vivo também, nosso Instagram, onde você também pode acompanhar as nossas atividades, e o nosso Facebook também estão aparecendo aí na sua tela. No mais, meu querido, fique na paz. Se Deus nos permitir, semana que vem nós retornaremos para continuar o estudo da carta de Paulo aos Coríntios. Que Deus aplique essa mensagem ao seu coração e que você possa ser transformado por ela à imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Você que é convertido, que já tem a mente de Cristo e compreende essas realidades. Você que talvez esteja nos assistindo, mas ainda não tenha tido um encontro genuíno com Cristo, saiba que é sempre tempo de clamar a Deus. Um coração contrito Deus não despreza. É sempre tempo de pedir que Deus se revele a você, de maneira que você possa conhecê-lo. E nós cremos que o Espírito Santo de Deus há de lhe mostrar quem Jesus Cristo é, e você então poderá finalmente dar glórias a Ele. Vamos orar para encerrar? Senhor, dá-nos graça, dá-nos misericórdia, ajuda-nos a entender as verdades que o apóstolo Paulo ensinou aos coríntios em outros tempos, mas que ainda falam a nós nos dias de hoje. Ajuda-nos a entender como podemos viver melhor a nossa vida contigo a partir dos ensinos que essa carta tem para nós. Guarda-nos, livra-nos de todo mal, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Fique na paz e até a próxima.